Homem desaparece na floresta e só depois de 50 anos a sua esposa descobre a verdade. Pedro e Cláudia moravam em Itatiba e a verdade só veio à tona em 2018. Eles se conheceram quando eram ainda jovens e logo casaram-se. Uma união bonita, parecia que o amor era amor para 100 anos. Ele tinha 20 anos de idade quando se casou com a Cláudia. Logo montou para ele um açougue, né? E ali ganhou muita clientela porque o Pedro era desenrolado, sabia trabalhar, tratava as pessoas muito bem e com isso ele começou a crescer. Só que o trabalho do Pedro durou menos de um ano, gente. Ele gostava, ele tinha um hobby que era caçar e pescar. Em um belo dia, ele disse à esposa: olha, eu estou indo, esse final de semana, eu estou indo caçar e pescar. Então pegou o seu carro, o equipamento e saiu para caça e pesca. Chegou o dia de voltar, gente, ele voltaria no dia seguinte. Nada do Pedro aparecer. A Cláudia se preocupou e todo mundo começou a procurar o Pedro e nada. Até que ela procurou as autoridades, né, o pessoal do Corpo de Bombeiros, e aí eles fizeram uma busca assim, sabe, gente, maciça, sabe? E o que eles encontraram foi a barraca do Pedro lá, armada, né? Alguns pertences do Pedro, peças de roupa e nada do paradeiro do Pedro. O que aconteceu? A Cláudia teve que tocar a vida, né? Eles tinham 2 filhos e aí a Cláudia começou a passar dificuldade porque o comércio caiu, gente. Ela não conseguia fazer o que Pedro fazia. E passou um ano, gente, e nada do Pedro aparecer. Então ele foi tido como falecido, desapareceu. E a Cláudia era agora uma mulher viúva. Passou 1 ano, 2 anos, e a Cláudia não quis casar com ninguém, não quis se envolver com ninguém, se dedicou na criação dos filhos e foi se reerguendo, se reestruturando novamente, né? Os seus filhos se formaram, né? Casaram-se também. E aí, gente, a Cláudia agora já tinha até neto e o Pedro ficou só na memória. E para todo mundo o Pedro era um cara sensacional, inclusive para sua mulher. Sua mulher, a Cláudia, o amava de paixão, dava tudo pelo Pedro. Dizia sempre: esse foi o homem que Deus me deu. Ela tem o maior orgulho de dizer para as amigas o quanto o Pedro era bom e generoso com ela, sabe? Até as amigas tinham até inveja, porque muitas delas tinham um marido que não fazia 1/3 do que o Pedro fazia com a Cláudia. Só que os anos foram passando, gente, e a Cláudia foi envelhecendo, né? Quando o Pedro casou com a Cláudia, o Pedro tinha 20 anos. 50 anos depois, se o Pedro tivesse vivo, estaria com 70, né? Ela estava em casa com os filhos e com os netos. De repente chegou uma autoridade da polícia na sua porta, bateu e ela disse: pois não? Ela disse: a senhora, dona Cláudia, tal, sim. Ele disse: eu conheço a história do seu esposo, do seu Pedro, né? É verdade o que aconteceu com o seu Pedro? Sim, nós procuramos o Pedro por anos e anos e infelizmente não o encontramos, né? Ele disse: e aí, a senhora, como é que está a senhora hoje? Ele disse: ah, meu filho, eu arrasada. Penso e lembro no Pedro todo dia, já faz quase 50 anos, ou porque não melhor dizer, já faz 50 anos que o Pedro foi embora, mas todo dia eu oro pelo Pedro, sabe? Não sei o que aconteceu. Ele disse: olha, eu tenho uma notícia, não sei se é boa ou se é ruim para a senhora. Pode dizer. Ele disse: olha, nós encontramos o Pedro. Ela disse: vocês encontraram o Pedro, o meu esposo? O meu amado? Sim, nós encontramos o Pedro. Como assim vocês encontraram o Pedro? Ele disse: olha, o Pedro está vivo. Ele disse: não pode. Não pode. Eu tenho até um atestado aqui que o Pedro não está mais entre nós, não. O Pedro está vivo. Gente, o Pedro estava vivo esse tempo todo, sã e salvo, com muita saúde,
70 anos, já ia fazer 71 anos de vida. Então, gente, trouxeram o Pedro até a casa da Cláudia e quando ela o viu, ela quase que cai para trás de emoção. Nunca imaginaria, tinha os mesmos traços, sabe? Apesar de estar com 70 anos, mas tinha aqueles traços, os mesmos olhos. E ela se emocionou, abraçou, ele abraçou ela também. E aí, gente, vamos agora tirar a realidade da história. O que foi que aconteceu? Por que Pedro sumiu e não deu notícias? Aí ele começou a lhe dizer: Cláudia, primeiro eu quero lhe pedir perdão. E ela já foi dizendo: independente de tudo o que aconteceu, eu quero lhe dizer que eu lhe perdoo. Ele disse: olha, eu tinha uma namorada e aquela viagem para pesca e para caça que eu disse para você, estava tudo programado entre eu e ela. Aquele momento ali, aquele dia ali, nós nos encontramos ali na floresta e fugimos. Fomos viver as nossas vidas. E hoje eu estou aqui arrependido, querendo o seu perdão. Eu sei que você disse que me perdoaria, independente do que tivesse acontecido, mas eu quero saber agora. Eu estou arrependido e eu quero reconstruir tudo o que eu deixei para trás. Gente, com 70 anos de idade. É uma pergunta aqui para você. Você perdoaria? Você receberia o Pedro em sua vida como seu esposo? Depois de 50 anos, depois do que ele fez com a sua família? Gente, ela o perdoou. Isso não é para todo mundo. Nem todo mundo teria coragem de oferecer, de liberar esse perdão. Porém, a oração do Pai Nosso, Jesus disse assim: quando vocês estiverem orando a Deus, vocês digam assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Às vezes nós queremos o perdão de Deus, mas não liberamos o perdão para o nosso próximo. Perdoar é uma coisa, aceitar é outra coisa. Tem gente que diz assim: eu perdoaria, mas não queria mais negócio com ele. Tudo bem. Eu acredito que 99% das pessoas fariam o mesmo. Perdoar é uma coisa. Ninguém pode negar o perdão a ninguém. Agora, aceitar novamente, aí não, gente. Um forte abraço. Eu sou o Sato Araújo e até a próxima, se Deus quiser.